Meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre Adventismo do sétimo dia. Irmãos, você é aluno de SBPM, da turma de sábado, da matéria de heterodoxologia, hoje falar um pouco sobre Adventismo do sétimo dia. Porém, como sempre começamos, dois textos da Bíblia Sagrada. Vamos ler primeiro no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28, e depois vamos ler no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 30. Primeiro texto, Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, diz assim: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Segundo texto, João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Bem, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre Adventismo no sétimo dia. Vamos falar um pouco sobre origem, fundadores e principais doutrinas e terminando com a refutação bíblica. Lembrando sempre que a nossa discordância não é contra as pessoas, e sim contra ideias e ensinos errados do ponto de vista bíblico, ok? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, qualquer ensino, doutrina ou filosofia que contraria a Bíblia Sagrada será por nós rejeitado. Vamos analisar um pouco do histórico do Adventismo. Lembrando que nós estamos seguindo aqui o nosso livrinho texto do Raimundo, Seitas e Heresias, um sinal dos tempos. Então, historicamente falando, o fundador do Adventismo chama-se Guilherme William Miller, um pastor batista dos Estados Unidos, que supostamente fez um cálculo e previu, fez um cálculo e previu a volta de Jesus para os anos de 1834 e depois fez um cálculo, recalculou e falou que viria no ano de 1844. Então, Guilherme Miller, ele vai fazer uma previsão a partir dos textos do profeta Daniel e vai tentar fazer uma contagem numérica para prever com exatidão a volta de Cristo. A primeira data, o primeiro cálculo que ele faz é que Jesus voltaria pessoalmente à Terra no ano de 1834. Isso não ocorreu, não se consumou, então ele faz um recálculo, ele faz uma conta novamente e aí ele vai dizer que Jesus Cristo voltaria pessoalmente no ano de 1844. Novamente, não se cumpre aquela previsão. Então, ele se arrepende e ele confessa. Nós temos aqui um texto, né, citado aqui, História da Mensagem Adventista, página 410. Abre aspas, palavras de Miller. Acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo, e agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar os nossos erros abertamente. Porém, a doutrina pregada por Guilherme Miller, ela foi aceita por muitas pessoas, e um dos sucessores de Guilherme Miller, um homem chamado Iran Edson, disse que Miller não estava enganado quanto à data, né? Então, este Iran Edson disse que Miller não errou a data, errou o local, que Jesus teria voltado, porém, não na terra, mas num santuário do céu. Assim, este seguidor fervoroso de Guilherme Miller, Iran Edson, vai continuar defendendo que Jesus Cristo teria voltado, porém, num santuário do céu, para fazer a expiação no santuário do céu. Segunda pessoa importante do Adventismo ou terceira pessoa, né? Nós temos o Guilherme Miller, nós temos o Iran Edson e nós temos a Ellen Golden White, tá?
Ellen White, que era considerada profetisa, e um dos seus escritos, um dos seus livros mais vendidos, chamado O Grande Conflito, é um livro muito vendido e muito recomendado pelos adventistas. A Ellen Golden White, supostamente, teve uma visão. E na visão da Ellen Golden White, ela teria visto Jesus, né? Levou ela até o santuário e Jesus descobriu a Arca do Concerto. Então abriu a Arca do Concerto e aí ela pôde ver dentro da Arca e ela viu o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, no meio dos 10 mandamentos, no centro. E ele estava iluminado por uma auréola, como que com destaque. Por isso ela afirma que o dia de adoração para os cristãos não seria o domingo, mas seria o sábado. Por isso, esta suposta visão. Então, baseado nesses fundamentos, o adventismo vai crescer, vai se propagar. Porém, existem alguns ensinos adventistas que são bem fortes e que têm problemas contrários à Bíblia Sagrada. Lembrando que a nossa discordância é doutrinária, é nas ideias. A nossa discordância é quanto a ensinamentos que contraria a Bíblia Sagrada. Nada e ninguém pode contradizer o que está escrito. Como Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quais seriam os principais ensinos do Adventismo? Existem vários, mas separamos aqui 4 ensinos principais da doutrina adventista. Primeiro ensino é a guarda do sábado. Segundo ensino, sono da alma. Terceiro ensino, expiação inacabada. Quarto ensino, aniquilacionismo. São 4 ensinos que nós separamos aqui por cremos que são os principais ensinos e que vão contradizer, vão contra ao que está escrito na palavra. O que seria o primeiro ensino? A guarda do sábado. Eles alegam que o sábado deve ser guardado e que o dia de culto oficial não é o domingo. Que domingo, por o calendário como nós temos hoje, ser um calendário que foi feito no Império Romano, eles dizem que domingo ele não é um dia que é homenagem a um Deus, né? Mas se você for ver sábado, também é em homenagem a Saturno. Então, e outra questão interessante, eles dizem que não, Deus descansou no 7º dia, né? Então por isso temos que guardar o sábado. Porém, se você for ver na Bíblia Sagrada, a palavra Shabá, no hebraico, da qual traduzimos sábado, não significa 7º. Shabá significa cessação, significa descanso, significa pausa. Então, não tem a ver com cronologia, ser o 7º, mas com o princípio de descanso, de cessação. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. O princípio de descanso. Outra coisa, todos os dias na narrativa de Gênesis tem tarde e manhã. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Porém, no 7º dia de Gênesis não tem final. E no 7º descansou. Não tem tarde e manhã e terminou o 7º dia. Então, estaríamos basicamente ainda nesse 7º dia, se fôssemos contar conforme está escrito. Então, é descanso e não número, tá? Então, outra coisa interessante, Jesus disse em Marcos 2 que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se você for ver a questão de Jesus, todos os mandamentos, Jesus, ele reforçou, menos o sábado. Paulo não vai ensinar a guardar o sábado. Se você for ler Gálatas é Paulo brigando contra os judaizantes, que eram as pessoas que tentavam fazer a igreja cristã voltar a práticas do Antigo Testamento, práticas rituais, né? Práticas de dieta alimentícia, prática de dias sagrados. Quando você lê Gálatas, você vê que Paulo em nenhum momento defende a guarda do sábado. Paulo dizia que os judeus podem guardar a lei, mas os gentios não devem guardar essa questão. Outra coisa, o Concílio de Jerusalém, que foi a reunião que
que decidiu princípios para a igreja cristã viver, não colocou nos princípios da guarda do sábado alimento sufocado, sangue, idolatria e prostituição para se abster. Em nenhum momento, aquela reunião de ministros ali, tendo Tiago na presidência, disse que os gentios deveriam guardar o sábado. É uma questão de judeus. Segundo ponto, sono da alma, que é uma defesa de que após a morte a alma fica em estado de pausa, a alma fica em estado de sono, que não tem nenhuma reação. Nós podemos ver que, lendo textos bíblicos, nós vemos que pós-morte a alma continua ativa. A primeira passagem que nós podemos ver é Lucas 16, a passagem de rico e de Lázaro. Mas aí alguns defendem que não, mas aí é uma parábola. Porém, se você comparar todas as parábolas do Novo Testamento e incluir a passagem de Lucas 16, do rico e de Lázaro, você vai perceber que todas as parábolas têm uma semelhança, que é, não existe nome de lugar, não existe nome de pessoas. É sempre um rei, é sempre o pai, é sempre um irmão, é sempre um reino, é sempre o servo. Não há nominação própria, não há nome de lugar e não há nome de pessoas. O único texto, entre aspas, de parábola, que cita nome de lugar e nome de pessoas é a passagem do rico e de Lázaro, que identifica Lázaro, que identifica Abraão, que identifica o Hades. Nenhuma outra parábola identifica. Então, podemos entender que, no mínimo, é uma parábola diferente para não afirmar categoricamente que é uma passagem clara, que vai dizer ali que Lázaro, Abraão e o rico estão em estado de consciência ativa. Segunda, se você não quiser usar esta passagem, por achar que é uma parábola, você pode usar Apocalipse. Quando João tem a visão das almas debaixo do altar, das almas dos justos debaixo do altar, que clamam de dia e noite ao Cordeiro, ó Deus Todo-Poderoso, até quando o Senhor vai suportar isso? Quando o Senhor vai se vingar do sangue dos inocentes? Clamando, ou seja, consciência, atividade. Terceiro, expiação inacabada. Nós temos aqui um texto de um autor adventista que diz o seguinte, que defende a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, que os pecadores serão aniquilados. Ele defende aqui o seguinte, aqui no seu texto, Spicer, aspas, o ensino positivo das Escrituras é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem, e haverá um novo universo limpo quando estiver terminada a grande controvérsia que Satanás. Segundo Spicer. Porém, nós vemos que o Apocalipse fala que o anticristo e a besta serão lançados vivos no lago de fogo. E que depois Satanás será lançado também. E que os ímpios que não creram também, no dia do juízo, vão ressuscitar para o julgamento e serão lançados também. O texto bíblico não fala de aniquilação de pecadores e do pecado. Haverá um julgamento e haverá a condenação e haverá o cumprimento da sentença, que é a eternidade longe do Senhor. E por fim, então nós vemos aqui a expiação inacabada. Ou seja, segundo o Iran Edson, como o Miller acertou a data da volta, mas não acertou o lugar, ele fez uma composição para salvar a doutrina do Miller, que estava errada. Então ele alegou que Jesus voltou na data que Miller previu, porém no lugar diferente. Voltou no céu para fazer expiação do tabernáculo. Porém, nós lemos aqui no João 19:30 que Jesus, quando estava na cruz e cumpriu toda a profecia, e disse: está consumado. O preço foi pago. Está tudo pago. Não há pendência, não há dívida. Afirmar que Jesus morre na cruz, ressuscita e ainda tem de completar a obra é uma heresia, é um ensino contrário ao ensino geral das Sagradas Escrituras. Por isso, nós devemos esclarecer: heresia é um ensino contrário a qualquer doutrina principal das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.